Você se considera uma pessoa religiosa? Como você definiria a tua relação com Deus? É muito difícil encontrarmos no Brasil alguém que afirme com convicção não acreditar em algum tipo de divindade ou força espiritual. No caso dos cristãos, nosso Deus se revelou a nós. Jesus Cristo e as Escrituras testificam essa revelação de Deus. Essa é uma questão muito importante, pois se Deus se revelou, cabe a nós respondermos a essa revelação. Bem, talvez antes devêssemos perguntar sobre que revelação é essa. A melhor palavra para resumir a revelação de Deus e a sua ação em Jesus é Evangelho. Como respondemos ao Evangelho? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria muito que você pudesse permanecer conosco, acompanhando os nossos conteúdos e participando com os seus comentários, com a tua opinião. Muito obrigado pela tua atenção. Se você conferir abaixo, na descrição deste vídeo, encontrará alguns links sobre outros vídeos que já produzimos a respeito do Evangelho. A pergunta com a qual estamos lidando aqui, neste vídeo, é como responder ao Evangelho. Existem basicamente duas possibilidades de resposta. Podemos entender que precisamos fazer algo para merecer o favor de Deus, ou podemos ainda entender que Deus já nos agraciou e procurar assim viver segundo a sua vontade. Seria uma diferença entre moralismo e graça, mas cabe também considerar a indiferença. Alguém pode simplesmente ignorar completamente o Evangelho e viver a vida em desprezo a Deus e a sua vontade. Estes rejeitam a Deus para viver como bem entendem. Eu não quero tanto focar aqui neste grupo antirreligioso. Nos bancos das igrejas, sentam-se lado a lado aqueles que respondem de forma religiosa ou moralista e aqueles que respondem a Deus a partir de um entendimento do Evangelho, a partir da graça. O ponto está na motivação. A diferença entre eles não é facilmente identificada pelas aparências. Ambos buscam obedecer a Deus e fazer a sua vontade. A diferença está na motivação. Enquanto o religioso procura obedecer para ser aceito, aquele que entendeu o Evangelho obedece porque sabe que já foi aceito por Cristo. São perspectivas completamente diferentes. Quando alguém procura viver uma vida reta, em obediência aos preceitos religiosos e morais, como se com isso pudesse conquistar o favor de Deus, é como se Deus ficasse em dívida com essa pessoa. O foco não está em Deus como sendo Ele o Senhor e Salvador. O problema é que o religioso, por mais zeloso que seja em seu esforço e sua dedicação, continua distante de Deus. Este comportamento zeloso, que busca por retidão, por meio de um sistema moral ou religioso, apenas usa Deus para obter autojustificação. Ela, na verdade, acredita em si mesma e sua própria capacidade para ser boa o suficiente e, assim, merecer a salvação. O apóstolo Paulo parece não fazer esta diferença entre ser um religioso e moralista e ser alguém que simplesmente despreza totalmente a Deus. Tanto judeus quanto gentios, diz ele, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se é assim, o que sobra daí? Sobram aqueles que respondem ao Evangelho como miseráveis pecadores que sabem que não podem alcançar nada em termos da salvação por mérito próprio. Os 4 evangelhos que relatam o encontro dos mais diferentes tipos de pessoas com Jesus mostram isso. Por um lado, temos os fariseus, com seu sentimento de valor próprio, de serem fiéis cumpridores da lei e das obrigações morais, e eles tinham uma grande dificuldade com Jesus. Por outro lado, temos exemplos como o da mulher samaritana, temos um endemoniado, temos aquele desprezado cobrador de impostos e outros que conectam-se mais prontamente a Jesus. Portanto, vejam, a resposta ao Evangelho é isso, uma resposta. Depende do reconhecimento de que Ele, Deus, nos amou primeiro. Deus não é alguém que devemos viver chamando a atenção dEle para ver se conseguimos de algum modo o seu favor, algum elogio, algum afago. Tudo o que podemos fazer é viver em resposta ao seu amor. O problema é que mesmo aqueles que compreenderam isso continuam sujeitos à sua natureza religiosa. Podem se esquecer com facilidade que foram agraciados. Por isso devemos ser lembrados pela lei e pelo Evangelho de quem somos.
do que somos. Somos simultaneamente justos e pecadores. Dependemos sempre da maravilhosa graça de Deus. Glórias a Deus por sua graça, somos agraciados, somos abençoados. Sejamos agora, pois, também uma bênção neste mundo.